Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o sentimento de culpa, o sentimento do atraso, o sentimento que é voltado totalmente a atrasar a maioria das vidas ou qualquer evolução, qualquer cura e qualquer motivação que pode fazer com que você tenha ou conquiste suas vitórias. O sentimento de culpa, ele é voltado totalmente a tudo aquilo que é a percepção do erro do passado. Ou seja, todo sentimento de culpa vem do sentimento de erro, ou o sentimento de ter feito ou deixado de fazer. Quando a gente entende que o sentimento de culpa, ele pode ser uma percepção, e muitas vezes a gente está errado sobre essa percepção, a gente começa a curar ele. Então entendamos que, se no passado, em algum momento da sua vida, que você carrega como uma memória, como uma lembrança, ou uma ideia fixa ou rígida, e você não conseguiu cumprir, você não conseguiu ser, você não conseguiu fazer, é porque você não estava preparado. Logo que entendemos que o que está lá atrás e o que está aqui no presente não precisa voltar ou não precisa ser revivido como algo, a gente para, ou é o princípio da cura. Então, entendemos que quando vivemos ou se lamentamos ou nos vitimizamos diante ao sentimento do erro, paramos de ter a percepção de que tudo o que vamos fazer pode ser uma vitória, ou de tudo que a gente sonha, de tudo aquilo que a gente queria ou gostaria de conquistar, irá se realizar. Entende por que a culpa ela atrasa? Porque logo que você tem medo de errar, logo que o medo do erro ele passa a acontecer dentro da sua mente, você acaba trazendo para você medo de tentar, medo de enfrentar, medo de fazer com que cada ação sua seja bem pensada, bem posicionada. Então, quando vemos que a culpa ela é apenas uma percepção do que foi ou do que aconteceu, notamos que muitas vezes estamos errados sobre quando erramos ou por que erramos. Errar é totalmente humano, errar é totalmente natural. E se você se culpa por coisas que você não conseguiu, coisas que você não conseguiu fazer ou coisas que você fez em excesso, todo momento você vai estar com medo de errar. Quando a gente entende que cada momento da nossa vida é primordial para alguns aprendizados, vemos que lá atrás, se deixamos de cuidar, se deixamos de fazer, se talvez não fomos o suficiente para um relacionamento, se talvez não fomos o suficiente para uma pessoa, se talvez também não fomos o suficiente para um trabalho, entendemos que lá atrás não éramos ou não estávamos preparados para isso. Então saber a reconhecer que, se lá atrás eu não estava preparado, hoje eu posso mudar e começar a cuidar de quem eu sou. Começar a cuidar e enfrentar tudo aquilo que antes ou neste momento eu não enfrento, para que eu consiga lidar com as perdas, com as faltas e também com tudo aquilo que o medo arrasta a você não fazer. Então, quando vemos a culpa de um lado onde todo esse sentimento, toda essa percepção pode e deve ser curada, enfrentamos a nossa vida com mais vivência, com mais luz, com mais coragem. Por que quando a gente fala que a culpa é o sentimento que atrasa? Porque toda vez que pensamos em algo novo, nos desmerecemos, nos desacreditamos. Então, eu quero conquistar ou quero começar um emprego novo, exemplo. Mas, logo que você quer começar um emprego novo, algo acontece que esse erro, o sentimento de errar, o sentimento de despreparação, de incapacitação, existe dentro de você. Então você pensa, quer, mas não age. Ou seja, a trava está no que te segura a você seguir em frente, no que te segura a trazer para você mobilidade, evolução, ação. A culpa ela traz para a gente sempre um sentimento de estagnação, de instabilidade. E logo que eu estou instável, eu não conquisto. Eu não consigo um bom relacionamento, eu não consigo reviver histórias ou fazer coisas novas e coisas que podem trazer para mim um fluxo de dinheiro, um fluxo de motivação, um fluxo de afetividade, um fluxo material ou profissional. Por quê? Porque se eu estou preso no medo de errar
E este medo me traz culpa, porque tudo o que eu penso é que nada para mim vai dar certo, porque eu sou o erro, nada para você dará certo. Não é só uma motivação, não é só o estar motivado para que aquilo aconteça. É também entender que o erro é humano. Errar ou acertar vai de cada ação e de cada pensamento, de cada posicionamento que você traz para a sua vida. Então, se você vive o sentimento de culpa, entenda que o que você sente ou o que você alimenta dentro de você não precisa existir da forma que você imagina. Por quê? Se é uma percepção, você pode estar pensando ou determinando um erro que talvez não foi algo que pode concluir uma perda, uma desmotivação. Se você volta muito no tempo lá atrás, você não pôde cuidar, você não pôde agir, você não fez ou você fez demais, passou. É porque em algum momento você não estava preparado. E isso não tem que fazer com que você seja o que você é hoje. O sentimento de culpa, ele bloqueia, ele trava, ele desmotiva e ele faz com que você não se veja. E se você não se vê, logo as conquistas e as realizações também não te verão. Buscar entender que a despreparação em algum momento passado, em algum momento presente, é o motivo de algum erro, pode ajudar você a se alimentar de uma nova posição, de um novo aspecto, de um novo fluxo que vai interagir com o seu ser e fazer com que cada momento, cada ação, cada propósito venha com boas escolhas. E se você errar, você tem todos os dias, todo o presente, né, que é a vida, todo o presente que é o dia de hoje para reconstruir e reformar. Iago, como eu posso influenciar, como eu posso trazer para a minha vida e começar a mudar esse sentimento? Como eu posso trabalhar na minha vida esse sentimento de forma que eu consiga lidar com ele naturalmente, que eu consiga transformar tudo, né, o que eu vivo ou tudo o que eu vivi de forma que todos os dias um pouquinho eu venha tratando, eu venha me modificando? Eu acho que o primeiro aspecto que a gente deve começar a cuidar para dar um princípio na cura, né, dessa culpa, dar um princípio para a cura dessa culpa, né, é saber lidar com os erros. Então, saber lidar com os erros, saber lidar, né, que você é humano, que você pode mais e que cada acontecimento, né, da sua vida pode ser ou pode ser melhor, você começa a lidar com o sentimento de culpa. Ou seja, lidar com os erros te faz com que você seja mais atento a coisas boas. E isso já é um princípio e um início para uma cura. Quando a gente fala, por exemplo, de coisas que a gente alimenta, né? Lembra que lidar com os erros não é apenas, né, revivê-los ou ficar nesse sentimento querendo entender ou buscar um propósito sem saber que todos os acontecimentos que fogem da sua percepção podem e devem ser mudados. Ou seja, eu não revivo aquilo para sofrer, mas eu revivo aquilo para encontrar todo um propósito de cura. Então, quando a gente fala sobre a nossa mente, quando a gente fala, né, de cura ou de princípio, a gente tem que entender que sentir-se merecedor é o que pode fazer com que lidemos melhor com o sentimento de culpa. Ou seja, entender e receber os elogios de pessoas, entender e saber que você existe e pode e deve fazer mais, é algo que pode trazer para você o princípio e a cura, porque logo que eu estou aberto à cura, tudo começa a acontecer, tudo começa a fluir de uma maneira totalmente diferente, totalmente magnética, porque o universo ele encaixa as coisas. Então, lidar com alguns sentimentos, saber que é merecedor, sentir-se merecedor, é um novo e também um propósito para iniciar a cura. Quando a gente fala de cura, a gente tem que trabalhar todos os dias um pouquinho, então não dá para você querer de uma semana
uma semana, 2 semanas, 2 dias estar curado de um sentimento que está enraizado dentro de você. Mas um outro foco, ou um outro ponto que você também pode começar a trazer para uma mudança e um princípio é trocar a culpa pela responsabilidade. Então, quando eu troco a culpa pela responsabilidade, eu começo a entender que eu estou saindo da pose de vítima, eu estou saindo desse vitimismo todo e estou me colocando de frente à adversidade. Estou me colocando de frente àquilo que existe ou de frente daquilo que vai começar a curar em mim. Por quê? Quando a gente troca, né, esse sentimento de vitimismo, quando a gente para de ser vítima da circunstância e descobre que sendo responsável ou entendendo que uma escolha ou uma despreparação do momento motivaria a gente a ser mais, a gente começa a se transformar, a gente começa a estar receptivo à cura. Por quê? O maior problema de não se curar ou de não ser, né, uma cura exata ou completa em muitos trabalhos, em muitas terapias, é porque a pessoa ela não está se colocando no papel de responsável. Então entenda que quando você se coloca na responsabilidade, né, você tira essa posição e você começa a ser e se motiva, né, a uma melhoria, se motiva a começar a lidar. Porque a gente não esquece, a gente sabe lidar e quando a gente aprende a lidar com o sentimento de erro e a gente não é vítima desse erro, a gente começa a mudar e tomar decisões, tomar uma boa decisão, uma boa posição diante dos fatos. Então entenda, o sentimento de culpa é um sentimento que pode te atrasar, mas você pode começar hoje e trazer para você uma cura, uma libertação, e não fazer desse sentimento algo que possa deixar com que a estagnação, a insatisfação e a infelicidade tome conta de você. Se quiser comentar, trazer mais algum comentário voltado a algo que vocês queiram que fale, é só deixar aqui embaixo que a gente vai estar lendo, a gente vai estar dando uma olhada e o assunto que for mais apropriado, o que for mais dito aqui embaixo, a gente vai comentar. Fiquem com Deus, com a luz do universo e tudo o que precisar, tudo o que estiver ao nosso alcance, estaremos aqui para ajudar e trazer uma linda orientação. Muito obrigado e até mais.